Então tá, né, rapaziada? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano, repórter, editor, faz tudo aqui do site, do portal, do canal, da Central Multimídia de informações sobre o clube do Morumbi. Rapaziada, o tema do vídeo de hoje é, na verdade, algo que a gente ficou devendo. Foi algo que passou batido. Não por vocês, maioria de vocês torcedores, porque foi uma notícia que gerou certa repercussão e até uma série de, vamos dizer assim, acusações, né, contra a diretoria do São Paulo especificamente, mas passou batido por nós, do Avante Meu Tricolor, ali na correria da cobertura do jogo de domingo, né, do empate com o Cruzeiro do Morumbi pelo Brasileirão e também todas as informações acerca das negociações, entre aspas, vamos dizer conversa, vai, para os mais sensíveis não se abalarem, né? Todas as conversas do São Paulo com o Dorival Júnior aí, da hipotética demissão do Luiz Ubeldia que virá no que, ao que consta aí, no mais tardar semana que vem, acabou passando batido a história de que olheiros de clubes franceses estiveram no Morumbi para ver de perto o Rian Francisco. Ryan, não sei. Não sei lá o jeito que você fala, né? Questionado, o menino disse que é Rian, então vamos usar aqui Rian Francisco. A joia máxima aí das categorias de base do São Paulo, artilheiro nato, o menino que tem estrela, foi artilheiro de Paulista Sub-20, artilheiro de Brasileiro Sub-20, artilheiro de Copa do Brasil Sub-20, artilheiro da Copinha, da Copa São Paulo de Juniores, mas que, contrariando as expectativas, não vem ganhando chances com o técnico Luiz Ubeldia. É um popular e jocoso, como a gente costuma dizer, esquenta-banco. Isso irrita uma parcela significativa dos torcedores do São Paulo, isso irrita o staff do jogador, capitaneado pelo ex-meia, ex-atacante, ex-volante, ele jogou todas as posições, né? O Fabiano, aquele mesmo revelado pelo Tricolor, aquele mesmo genro de Vanderlei Luxemburgo, tá certo? E aí veio essa notícia aí, trazida pelo meu amigo, pelo irmão do peito, Eduardo Afonso, da ESPN, no último domingo, de que esses olheiros estariam lá para analisar o Rian Francisco e, quem sabe, apresentar uma proposta pelo jogador. A coisa está muito mais quente do que aparenta. É o que a gente apurou aí durante toda a segunda-feira, também na manhã desta terça-feira, data que esse vídeo está sendo gravado e que vai para o ar, né? E nós vamos trazer para vocês aí atualizações não muito animadoras. Antes, contudo, você já sabe, você eu pedi encarecidamente, você sabe, cara, que eu gravo, eu edito, a gente publica, a gente faz tudo. A única coisa que a gente pede em troca para você é o seu like. É de graça, você deixa o seu like aí, você se inscreve no canal, você ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Você e também compartilha com toda a sua coletividade São Paulina. Fazendo isso, você sabe, você ajuda o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, né? Você sabe, a gente é um projeto de jornalismo independente, especializado na cobertura do São Paulo, que procura trazer para vocês informações exclusivas aqui sempre que possível. Se você quiser, se você puder, você também pode colaborar com a nossa causa, vamos dizer assim, com o nosso projeto, fazendo o seu Pix, a sua doação via Pix, o QR Code está aqui, está na tela aí o tempo inteiro do vídeo, basta você apontar a câmera do seu celular com o aplicativo do seu banco, você já faz essa doação para a gente e você também pode se tornar membro do canal aqui, só R$ 7,99. Você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers. Também tem outras ferramentas de engajamento aqui no YouTube, né, com o botão Amei, que você faz a sua doação aqui pela própria plataforma, e também outras aí. Clique nos três pontinhos aí, veja o que tem. Ajude o Avante Meu Tricolor da melhor maneira possível. Você sabe, fazer jornalismo independente é difícil, não ter nenhum grande grupo ou conglomerado por trás.
nós na raça, e toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa investir em equipamento e também se autossustentar, porque precisamos comer, não é verdade? Feitos os jabazinhos de leve, né? Inclusive também fazer um apelo aí, quem quiser patrocinar o Avante Meu Tricolor, olha o tanto de espaço livre aqui para exposição da sua marca e desse simpático obeso que vos fala aqui, vai falar sua marca no ar aí, o contato tá na descrição do vídeo, tá certo? Agora sim, feitos os jabás rotineiros e de praxe que a gente precisa para nossa sobrevivência, vamos falar então de Rian Francisco, jogador fenômeno, jogador que é apontado como uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo nos últimos anos, quiçá na última década, né? Acho que desde do Antony ali, o São Paulo não tinha alguém de tanto impacto, que me perdoem aí os fãs do Gabriel Sara, os fãs do Brenner e de outros jogadores, mas a verdade é que essa expectativa que gerada na torcida não era vista desde o menino Antony, né? Até porque o Rian Francisco surge numa esteira, vamos dizer assim, em que o rival revelou o Endrick, vendeu o Endrick para o Real Madrid. Isso também tem um histórico do Rian Francisco ter sido dispensado do Palmeiras, assim como o Endrick foi dispensado do São Paulo. Então tem todo vamos dizer assim, esse pacote que faz com que o menino seja um dos jogadores da base que mais os torcedores queiram ver atuando no profissional. Né? Durante o Campeonato Paulista, o Zubeldia, que está com seus dias contados aí no comando do São Paulo, respondeu diversas vezes o porquê de não apostar no menino. Na coletiva contra o Cruzeiro, no domingo, o Max Cubeiras, seu auxiliar, já que o Zubeldia estava suspenso, como é normal, também teve que responder perguntas de novo, sobre o Rian Francisco, enfim. No Campeonato Paulista esse movimento estava mais intenso, né? Dos São Paulinos querendo ver o menino, até porque ele tinha começado como titular contra o Botafogo na estreia do São Paulo no Paulistão, e depois joga contra a Portuguesa, entra e faz aquele gol no finalzinho do jogo, né? Então, tudo isso fez com que o nome do garoto tivesse ali na boca da galera, né? E aí veio a informação do Eduardo Afonso, notícias sobre interesse de clubes europeus no Rian Francisco não é necessariamente uma novidade, né? É algo que o São Paulino já convive há um certo tempo, desde o ano passado, né? De que o Barcelona olha, o Real Madrid olha, né? Os clubes ingleses, perdão, olham. Então já era algo que o São Paulino convivia, mas a impressão que dava é que o Rian Francisco tem um contrato muito bem amarrado, tem um empresário que tem bom relacionamento com o presidente Júlio Casares, como eu disse aqui, o Fabiano, ex-atacante, ex-meia, ex-volante, genro do Lucha. Então tudo leva a crer que essa transição do Rian Francisco para o profissional fosse algo muito bem planejado, né, feito com calma, com o tempo, que de fato São Paulo entende, como nas palavras do próprio diretor Carlos Belmonte, se tratar de uma terceira opção para a posição, atrás de Caleri e André Silva, não é mesmo? Então, assim, só que dessa vez, até vamos dizer assim, o autor da informação, o dono da informação, o meu amigo Eduardo Afonso, que tem muita credibilidade, tem muita história, é um cara muito sério no trabalho, gerou um burburinho maior do que o normal, né? O Eduardo Afonso é um cara que é conhecido pela seriedade, cobre o São Paulo aí há mais de 20 anos, então, quer dizer, de um certo ponto, quando ele traz uma informação como essa, o barulho nas redes sociais, o barulho aí nos grupos de São Paulinos, nas redes, né, é muito grande. E foi o que aconteceu. Né? Teoricamente, eram olheiros de 3 clubes franceses, o mais destacado deles o PSG. Né? Também teve o Montpellier, que é uma equipe menor, de muito menor expressão, e o Olympique de Marseille. Esse sim já foi o maior clube francês, já foi um clube de patamar europeu, mas que decaiu muito nos últimos anos, mas é um clube conhecido por ter um bom fluxo de caixa, digamos assim, né? Tem dinheiro. É lógico que não nas mesmas proporções do PSG, que é do Sheik, né? Então, ninguém se compara com o PSG no mundo, todo mundo sabe disso. Né?
é, toda essa informação caiu como uma bomba, né? Vamos dizer assim. A gente resolveu, então, dar uma apurada aí com pessoas do staff do Rio Francisco, com pessoas do São Paulo, sobre o que está acontecendo. E a informação, na verdade, ela desagrada, ela vai desagradar grande parte da torcida, porque, na verdade, o São Paulo não negaria uma proposta pelo Rian Francisco se ela chegasse. Tem algo hoje? Não, não tem nada concreto, não tem nada encaminhado, muito longe disso, né? Nas palavras de algumas pessoas do São Paulo com quem eu conversei, a afirmação chega a ser até cruel pela sinceridade, pelo realismo que ela acarreta, que diz que assim, toda semana aparece olheiro para olhar o Rian Francisco. Já apareceu olheiro de clube russo, de clube ucraniano, de clube português, de clube inglês, de clube espanhol, de clube italiano. Então o São Paulo viu como um movimento normal da coisa, certo? Então dessa vez a comitiva que foi lá assistir o menino foi a francesa. E deram sorte de ver o Rian Francisco atuar minutos significantes durante o segundo tempo do jogo. Como eu disse na introdução do vídeo, isso gerou uma série de acusações, esse é o termo, né, por parte de alguns torcedores, alguns influenciadores aqui do YouTube, de que o menino jogou para que os olheiros pudessem observar. Não faz muito sentido, quer dizer, não é uma hipótese descartada, óbvio que não é uma hipótese descartada, mas é uma inalação com um viés denuncista, que não faz muito sentido quando você olha para o cenário ali, né, de que o Caleri suspenso, evidentemente o André Silva vem numa maratona de jogos, se tivesse que fazer alguma alteração no ataque, ia ser o Rian Francisco que ia entrar. Então, na verdade, o mérito é muito mais dos olheiros dos clubes franceses que escolheram o jogo certo para ir ver a joia, né, porque sabiam que ela ia entrar em campo, puderam ali observar bons minutos dele atuando e fazer as suas anotações e dar as suas impressões lá para os seus patrões, para os seus chefes, para os seus superiores. Né? Então vamos descartar de imediato isso de que foi algo proposital. Não, não foi algo proposital. Tá? Foi uma infeliz, não, mas foi uma feliz coincidência que estava até fácil de ser prevista, vamos ser sinceros. Né? Assim como estava fácil de ser previsto que o Henrique do Carmo ia ser relacionado, né, a torcida também cobra muito a participação dele, era favas contadas diante dos desfalques que tem, né, 6 desfalques para o jogo, então esse banco precisaria ser complementado, e nas alterações o Rian Francisco, como terceira opção hoje de centroavante do São Paulo, fatalmente ia entrar em campo no decorrer do jogo. Então não foi à toa que os franceses olharam o jogo, é só, como eu disse, uma feliz coincidência, a minutagem e tal, enfim. Mas é até compreensível que esse tipo de inalação seja feita. O que tem de concreto é que, ressaltando, não tem proposta, não tem sondagem, São Paulo não conversou com nenhum clube europeu interessado no Rian Francisco, pelo menos nesse mês. São Paulo já negou algumas investidas no começo do ano, já negou algumas investidas ali nos 2 últimos meses do ano. Importante deixar isso bem claro. Então, sim, houve sondagens, as pessoas não revelam os mercados que procuraram, dessa vez especificamente com os franceses. É algo que, assim, como o Paulo disse que não tem nada, mas se chegar algo na janela do meio do ano de valores que o São Paulo considera justo, o São Paulo vai vender. O São Paulo precisa de dinheiro. O São Paulo é um clube que não tem dinheiro sobrando em caixa. O São Paulo é um clube com dificuldades financeiras. O São Paulo é um clube que está aí num teto de gastos, precisa movimentar, precisa melhorar esse seu caixa depois do déficit histórico que sofreu, né? É o maior déficit da sua história numa temporada, mesmo contando a inflação, sua dívida que está batendo 1 bilhão. Então, assim, um ativo como o Rian Francisco, óbvio que se jogasse no profissional por um longo período, iria se valorizar e ela poderia conseguir vendas até maiores e melhores, mas o exemplo interno no clube é o do Pablo Maia, né, que o São Paulo segurou, o jogador sofreu 2 contusões graves, 2 cirurgias e talvez o seu valor de mercado caia na comparação com aquilo que o São Paulo queria de fato receber pelo jogador, porque o São Paulo já entende que o Pablo Maia é um dos nomes que serão negociados aí
ao longo, ou já nessa janela mesmo, ou no mais tardar no final do ano. Então o São Paulo entende que vai, sim, vão chegar propostas pelo Rian Francisco. É, não sabemos se é um desses três clubes franceses que foram observá-lo, mas o São Paulo está disposto sim a conversar. Não é algo vetado, proibido, né? Até porque, como eu disse, existem esses problemas de caixa e existe a questão de que o jogador não é utilizado. No Zubeldia deixa claro que é uma terceira opção mesmo de fato para o ataque. Isso incomoda um pouco o staff do jogador, é importante a gente deixar isso muito bem explícito, muito bem claro, né? Não, o descaso, entre aspas, do Zubeldia com a joia não é muito bem vista pelo seu staff e, assim, talvez uma negociação fosse boa para todos os lados. O São Paulo em pegar dinheiro e o seu staff é, levando o menino para um mercado mais atraente, né? Não necessariamente que ele também vá jogar num desses três clubes citados. No Montpellier pode até ser, mas no PSG a gente sabe que é difícil ali pegar uma vaga num time que tá bem, né? Desde a saída do Neymar e do Messi ali, das estrelas, o PSG cresceu de produção, perdeu o Mbappé também, né? Então, a gente entende que lá, nesse primeiro momento, talvez ele não tivesse tantas chances assim. Nos outros, sinceramente, acredito que ele poderia até fazer parte do plantel principal de imediato, já sendo relacionado para jogos e tudo. Mas não tem como a gente cravar que seria um desses três clubes franceses. O que a gente sabe, e é o que a gente está trazendo aqui, é isso. O São Paulo, se receber proposta, vai sentar e vai negociar. Não, a venda do Rian Francisco não é uma hipótese 100% descartada. Não é algo que o São Paulo pense a longo prazo ou para o futuro. Se acontecer agora, vai acontecer agora. Essa é a norma interna lá no Morumbi para qualquer jogador. Sinal de que as contas realmente não estão nada boas e que, enfim, arrumar a casa, não vou chamar de prioridade, mas é um dos objetivos. Né? Prioridade não é, porque se fosse prioridade, tais medidas já seriam tomadas há muito tempo atrás. Tá certo? Então é isso, né? Curte o vídeo, siga aí. Nossas redes sociais estão na descrição. Sigam lá, sigam todas lá. Só tenho a agradecer o respaldo que a gente teve aí do final de semana pra cá, porque, cara, não deu para responder todo mundo. Muitos elogios nos comentários do vídeo do Dorival Júnior, né? Que a gente fez, explicando a situação, explicando certinho a situação. Muito obrigado aos amigos que acreditaram a gente, né? Os amigos da imprensa aí que deram crédito pra gente. Tiveram a paciência de vir aqui e me ver falar, né? E fica desde já o nosso pedido. Se inscreve, curte, compartilha, né? Vire membro do canal, ajude a gente. Vamos pensar em recompensas melhores, eu prometo. Estamos vendo aí se conseguimos uma camisa do São Paulo para sortear para os membros aí, né? Última vez que a gente fez uma rifa aqui não deu lá muito certo, mas fica com a gente, tá? Qualquer informação a gente volta, você sabe. Aqui no Avante Meu Tricolor você fica sabendo de tudo. Beijo do gordo, tchau.